Olá, queridos professores! Estamos novamente aqui para falar com vocês a respeito da nossa revista de atualidades e a aula hoje é a aula de número 7. Eu, Fabiano, estou aqui novamente com a graça de Deus para abençoar e para ajudar vocês. Espero que também todos possam estar aproveitando o conteúdo das aulas para ministrar para os seus alunos e que isso tenha abençoado a vida de vocês. Falando da lição de número 7, então, estaremos trabalhando com o tema Trabalho, Dignidade e Prosperidade. O texto básico desta lição se encontra no Evangelho de São João, no capítulo de número 5, do versículo 8 ao 17, e você pode estar lendo aí na sua casa. Nós não vamos ler neste momento para não tomarmos tanto tempo deste vídeo. Eu queria trabalhar com vocês também em cima do texto áureo, Colossenses, no capítulo 3, versículo de número 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. Então, Colossenses, no capítulo 3, nos dá essa intensidade de fazer aquilo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Tudo aquilo que a gente fizer, vamos fazer para Deus, que vai dar certo, vai ser o melhor caminho, vai ser o melhor momento. Os objetivos dessa lição continuam sendo 3. Compreender que o labor diário foi uma bênção instituída por Deus. Ter a percepção exata do valor que a Bíblia dá ao trabalho e também conscientizar-se de que Deus e seu Filho trabalham até hoje em prol do nosso bem, deixando-nos esse exemplo muito bom. E falando um pouquinho da nossa lição, meus irmãos, nós vamos começar com o tema da definição do trabalho. Eu pesquisei um pouquinho no dicionário a definição do trabalho e o nosso estagiário vai estar colocando aí na tela para vocês algumas definições. E esse termo trabalho, meus irmãos, tem muitos significados. Tem vários relacionados não só ao termo em si. Por exemplo, o emprego, o ofício de alguém ou a profissão de alguém é considerado um trabalho. Alguma coisa que te dá grande dificuldade, nós costumamos também dizer que dá trabalho. Ou uma trabalheira, alguma coisa que pode aí trazer alguns obstáculos, costuma dar trabalho. A responsabilidade de ajudar os outros também é um trabalho. Os mecanismos mentais e intelectuais utilizados na realização de alguma tarefa também é um trabalho. Lugares e vários outros temas. Mas dentro da biologia também nós temos qualquer fenômeno realizado numa matéria ou substância, possibilitando uma alteração do seu aspecto ou da sua forma, é chamado de trabalho. Isso daí nós podemos ver também na física, que é uma grandeza obtida a partir da realização de uma força e a extensão percorrida ali pelo ponto de sua execução em direção à mesma. Tudo isso é sinônimo de trabalho. Mas vamos ficar com o que a revista nos diz, com a definição do livro, que vai ficar bem mais fácil para a gente trabalhar. Se você quiser procurar no seu dicionário, pode dar uma olhada que você vai ver muita coisa a respeito de trabalho. Mas vamos trabalhar com o seguinte tema: trabalho, conjunto das atividades ou dos esforços humanos realizados por alguém para alcançar um determinado fim ou propósito. Isso também está no dicionário, mesmo do livro. Só que no dicionário temos mais um pouco de material. Meus irmãos, a recompensa do nosso trabalho, ela pode ser meramente financeira ou também de outra ordem. Normalmente o nosso trabalho tem que fazer o que para nós? Nos trazer satisfação pessoal, realização profissional. Pode trazer também recompensa afetiva, entre outros também, além, certo, do nosso salário, que é importante para nós hoje, na sociedade em que vivemos. Nós, no capitalismo, precisamos também de um emprego para conseguir comprar e adquirir bens e outros materiais. O trabalho é uma ocupação essencial para o ser humano. Por seu intermédio é que nós levamos o sustento para a nossa família. Como eu acabei de falar, o capital é importante para nós também, sendo indispensável também para o progresso e o fortalecimento da sociedade. Meus irmãos, quando a gente fala no fortalecimento da sociedade, nós também falamos do fortalecimento da nossa igreja. Quer dizer que Deus, através do nosso trabalho, nos possibilita a devolvermos os nossos dízimos, entregarmos as nossas ofertas
para sustentar missionários, para sustentar a obra do Senhor, para que possam ser realizados trabalhos específicos que vão ajudar no crescimento dessa obra. Quer seja abrindo igrejas ou enviando alguém para algum lugar para pregar, para fazer o seu trabalho missionário, é através do nosso trabalho, é através da recompensa que nós recebemos, que é o nosso salário, que nós vamos conseguir fazer esses trabalhos. Então, tudo isso está relacionado ao trabalho. E falando um pouquinho de trabalho, meus irmãos, os cristãos e o trabalho na história é o tópico 1.1 da nossa lição. E uma grande parte dos nossos pais na fé, meus irmãos, trabalhavam, eram trabalhadores, quer sejam pastores, alguns deles foram pastores de ovelhas, outros foram lavradores, e outros foram administradores, foram governadores, foram reis, e todos de uma certa maneira trabalhavam no templo, na casa do Senhor. Temos aí Davi, Moisés, José, Neemias, que levantou os muros de Jerusalém, entre outros também, podemos citar Samuel e muitos mais. Mas, meus queridos, a igreja primitiva, também do Novo Testamento, levava muito a sério a questão do trabalho. Vamos pegar o texto lá que Paulo escreve, segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, versículos 6 ao 12, que é um texto também importante. E uma parte importante desse texto diz o seguinte, que Paulo, ele diz para a pessoa com quem ele está conversando ali, com a igreja que ele está conversando, se a pessoa não trabalha, que ela também não coma. Isso é muito importante. Se a pessoa não trabalhar, não come. Simples assim. Ele está querendo dizer o quê? Que o trabalho, meus irmãos, nos edifica, o trabalho nos sustenta, e é o trabalho que dignifica a vida do homem, do ser humano, do cristão. Nós precisamos trabalhar com diligência. O tópico, meus irmãos, que está também ali, nós podemos ver o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, e versículo de número 10. Podemos também ver Filipenses, no capítulo 2, e versículo de número 16, que ele fala de não trabalhar, não correr em vão, que o nosso trabalho possa render frutos para Deus, que a graça de Deus esteja conosco durante o nosso trabalho. E a palavra, meus irmãos, que indica trabalho no Novo Testamento é a palavra diaconia. Tá? Ela vem do grego e adivinha, né? Ela tem o conceito de servos. E você escutou diaconia, pensou no quê? Diaconiza, diácono, realmente, diácono, servo, trabalho, está relacionado com esse cargo, com essa peça fundamental na nossa igreja. Dê um salve aí para os diáconos da sua igreja, Deus os abençoe, meus queridos, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido e cuidado da obra do Senhor também, que vocês sejam muito abençoados. Voltando agora para a nossa aula, os diáconos aí receberam um salve, vamos lá, falando um pouquinho do tópico 1.2. O protestantismo da Reforma e a sua relação histórica com o trabalho. Meus irmãos, quando a gente fala da Reforma Protestante, um pouquinho antes de começar a Reforma, nós vemos que o quê? Para o catolicismo romano, o trabalho, na verdade, ele era indesejável. O trabalho, na verdade, ele era realizado, eles tinham o pensamento, a visão, que quem precisava trabalhar eram as classes subalternas, aqueles que estavam lá embaixo para sustentá-los. E quando nós começamos com os nossos pais da fé, com o protestantismo, o que aconteceu? Os reformadores, eles pregavam que o trabalho era agradável a Deus. Martinho Lutero, Calvino, todos eles incentivavam o trabalho, porque o trabalho estava intrinsecamente relacionado com o progresso daquelas nações. E nós vemos o quanto o trabalho ajuda no progresso das nações. E todos os tipos de trabalho honestos são tornados santos, meus irmãos, pelos que estão em Cristo. A palavra de Deus nos diz, sede santos como eu sou santo. É o que o Senhor nos diz. Então, onde nós estivermos, o nosso trabalho vai render bons frutos. E isso está lá também em 1 Pedro, no capítulo de número 1, versículos 15 e 16. Tá? Então você pode confirmar aí na sua casa, através da sua Bíblia. Também podemos pegar o texto aqui depois, meus irmãos, o 1.3 fala a respeito da reforma protestante e a ética no trabalho. O que é ética no trabalho, meus irmãos? Como eu disse, Lutero e Calvino, eles defendiam o quê? Que a realização da vocação do homem se dava por meio do
trabalho. Ética no trabalho, meus irmãos, é realmente a gente cumprir com aquilo que está proposto no nosso trabalho. Nós fomos contratados, nós fomos chamados para realizar um trabalho, e se você é ético no seu trabalho, você vai respeitar o seu trabalho, você vai respeitar o seu ambiente de trabalho, respeitar as pessoas que trabalham com você. Tendo ética, você não vai precisar passar por cima de ninguém, você não vai precisar se impor em cima de ninguém, mas o seu trabalho, o fruto do seu trabalho é que vai mostrar como você é diferente. Então, o Calvino, certa vez, disse o seguinte: se seguirmos fielmente o nosso chamado divino, recebemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Isso daí, João Calvino escreveu em um dos seus livros, A Verdadeira Vida Cristã. Então, nos seus escritos se encontra isso também. O cristão, meus irmãos, ama e se alegra em trabalhar. É o tópico 2.0 da nossa revista. Desde o Éden, nós podemos observar o quê? Certo? Que Deus já nos deu um exemplo. Ele trabalhou por 6 dias e no 7º ele descansou. Mas ele trabalhou para fazer tudo, para cumprir tudo. E ele colocou o homem no Éden. E o que ele disse para o homem? Que ele foi colocado ali naquele local para lavrar e guardar o jardim. Qual era a diferença, meus irmãos, daquela época e de agora? No tópico 2.1, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, compreendendo o trabalho como bênção de Deus. Quando Deus instituiu o trabalho no Jardim do Éden, o trabalho era uma coisa muito agradável, o trabalho era muito bom, o trabalho era desejável e era uma ferramenta de Deus para abençoar o homem. Hoje, meus irmãos, quando nós muitas vezes falamos do trabalho, o que nos vem à cabeça? Primeiramente, fadiga, cansaço, desgaste, muitas vezes desgaste físico, emocional. Algumas coisas mudaram. Mas, meus irmãos, lembre-se, o trabalho do cristão deve ser uma maneira que nós temos para exaltar o nome do nosso Deus, onde quer que estejamos. Isso também está lá, dê uma olhadinha no texto, 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo de número 31. Não podemos transformar a glória divina do trabalho em uma desgraça, meus irmãos. Como assim transformar em uma desgraça a glória do trabalho? Muitas vezes, algumas pessoas são tomadas por ambição. E dentro da sua ambição, eles não colocam limites, não colocam barreiras. Eles pisam em quem precisar, em quem for preciso para subir. E aí é que está o problema. Isso daí acaba com outras pessoas, acaba com outras vidas. E nós, filhos de Deus, não precisamos disso, meus queridos. Nós temos a sabedoria divina, temos que agir com a sabedoria divina e fazer o que é correto, principalmente correto aos olhos do Senhor. Tópico 2.2. Amando o trabalho porque é a vontade de Deus. Após o Éden, como eu disse, meus irmãos, o trabalho passou a ter novas percepções. Cansaço, fadiga, desconforto. Mas voltamos lá para o primeiro texto, né? Na verdade, ali para o texto áureo. O trabalhador deve fazê-lo como se fosse para Cristo. Temos que trabalhar como se fosse para Cristo. É errado reduzir a importância do nosso trabalho, meus irmãos, relacionada somente ao salário. Tá? Nós não devemos fazer isso. Eu ganho pouco, eu vou trabalhar pouco. Não, se você foi contratado para uma função e aceitou aquele salário, faça bem feito. Porque se você for fiel no pouco, você vai prosperar no muito. Deus vai te colocar no muito. Mas tem que ser fiel naquilo que você foi chamado. Não deve fazer nenhum trabalho por ambição. E nem para querer satisfazer somente o seu patrão. Ok? Pense nisso. Você tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para Cristo. Fazer o melhor para a sua satisfação pessoal. E isso tem que te agradar. É preciso desenvolver como algo que é feito para Cristo, como nós falamos. Tá? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. Então, se vier a sua mão para fazer, faça da maneira correta. Tudo aquilo que chegar até você, enquanto é tempo também. 2.3, trabalhando com alegria, satisfação e gratidão. O trabalho de Adão no Éden, meus queridos, era prazeroso, agradável e não exigia esforço.
Após o Éden, devido ao pecado, foi-nos imposta uma sentença. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. O que o Senhor disse? Vamos pegar o trecho principal aqui, né? Que a terra iria começar a fazer o quê? Produzir cardos, espinhos, e que nós iríamos, né, no suor do nosso rosto, iríamos comer o nosso pão. Então aqui nós iríamos ali, com dor, né, do trabalho, receber, né, o pão diário da nossa vida. Toda aquilo, meus irmãos, isso foi para nós, né, podemos pensar um duro golpe, mas na realidade foi o reflexo do pecado. Então, porque a gente pecou agora, nós estamos fadados a trabalhar. Não, não é isso. Deus já tinha um trabalho para nós, mas o trabalho era bem mais prazeroso do que é hoje. Não tinha, naquela época, quando ele estava no jardim, meus irmãos, não tinha espinhos, não tinha nada, a terra produzia sozinha. O homem precisava cuidar. O homem estava ali para gerenciar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, meus irmãos, para o cristão, qual é o conselho relacionado ao trabalho? Provérbios, no capítulo 21, versículo 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Tome cuidado, meus irmãos. Vamos fazer o que é correto. 3.3, a Bíblia e o valor do trabalho. Já vimos a comparação que Paulo fez aos Tessalonicenses, lá naquele primeiro texto, que se não quer trabalhar, não coma. Paulo colocou no mesmo patamar o trabalho e a necessidade de comida. Quer dizer que os dois são essenciais para o homem. Nós temos necessidade de trabalhar, tanto quanto nós temos necessidade de nos alimentar. Falando um pouquinho da Bíblia e do trabalho, tópico 3.1, não temos nenhum texto bíblico que contraria o trabalho. Então, não há nada na Bíblia que fala, não trabalhe, meu querido. Tá? Mas a falta de trabalho, sim, nos traz problemas. Para todos nós, tá? Não só o problema financeiro, mas outros problemas também. E o excesso de trabalho, meu querido, minha querida, muitas vezes também pode ser muito prejudicial. Tanto para a sua saúde, quanto para a sua vida, quanto para a sua vida em família. Tudo isso pode te trazer problemas. Êxodo no capítulo 20 e versículo 9 também nos orienta a respeito do trabalho. Como a Bíblia diz, certo? O que foi falado lá? 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Neemias capítulo 4, versículo 6, ou no capítulo 6, versículo 15, também fala, quando Neemias está falando ao povo que está ali reconstruindo o muro. Tá? O que acontece? Ele diz o seguinte, que o povo se inclinava a trabalhar, o povo estava propenso a construir o muro, o povo estava ali junto com ele para reconstruir o muro da cidade de Jerusalém. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte, uma parte do versículo, e trabalhar com vossas próprias mãos, quer dizer, fazer realmente o seu trabalho. E o próprio Senhor Jesus também nos ensinou. João, no capítulo 9 e versículo de número 4, nos diz o seguinte, convém que eu faça as obras do Senhor enquanto é dia. Por quê? A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Então convém que eu faça as obras de Deus, ou melhor, meus queridos, enquanto é dia. Tá? Quando chegar a noite, não dá para trabalhar, é o que nos diz a palavra de Deus. Então façamos a obra do Senhor. 3.3 nos diz a respeito da Bíblia e a atitude do cristão no trabalho. Então devemos realizar, como eu disse, nossos trabalhos com responsabilidade e excelência para que o nome do Senhor seja glorificado e que o nosso trabalho seja reconhecido. Provérbios 22, 29 fala a respeito disso. Viste o homem diligente na sua obra? Perante os reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. O contrário, meus irmãos, também acontece. Se você fizer o seu trabalho relaxadamente, a sua obra relaxadamente, não cumprir, certo, aquilo que foi proposto, o que vão falar de nós? Primeira coisa, o que vem à mente das pessoas quando um cristão não faz o que é certo? Qual é o pensamento? É isso mesmo que está aí na sua cabeça. Ah lá, ele não é crente? Ele não é cristão? Ele não está fazendo isso? É isso mesmo, meu querido irmão. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11 e 12, dá uma olhadinha aí na sua casa, que diz, procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, que é o texto que eu li um pedacinho lá,
como já vou tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão fora, meus irmãos, para com os que estão fora. Olha como é muito importante. O nosso exemplo é muito fácil, é muito simples ser um cristão dentro da igreja. O problema é quando estamos lá fora. Continuar sendo um cristão, um servo de Deus. E não necessiteis de coisa alguma. Esse é o texto que acabamos de ler. 3.3, o trabalho, a Bíblia, o trabalho e a recompensa. É o último tópico, meus irmãos. Tá? Todos somos chamados a trabalhar. Primeiramente para quem, meus irmãos? Primeiramente para... Obrigado, estagiário. Primeiramente para Deus. Isso mesmo, meu querido. Levando o Evangelho a toda e qualquer criatura. Lembre-se, Mateus no capítulo 6, versículo de número 33. Diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que será todas estas coisas? Leia o texto, Mateus no capítulo 6, leia o texto todo e você vai ver. Não fique preocupado, não fique ansioso com o que andeis de comer, com o que andeis de beber, com o que andeis de vestir, porque isso Deus vai suprir na sua vida, meu irmão. Mas faça a vontade de Deus. Segundo, o trabalho é muito bom para a nossa família. E a nossa família, meus irmãos, dentro de casa nós temos que mostrar para os nossos filhos o quão é essencial o nosso trabalho, a importância do trabalho para as crianças, para que eles cresçam como adultos responsáveis e também para que a educação que eles recebam na nossa casa, no nosso lar, eles possam trazer para a sociedade e fazer os seus papéis bem feitos. Também, meus irmãos, quando trabalhamos, nós podemos gozar das recompensas de um bom emprego. Se você tem um bom emprego, Deus te abençoe que tenha, que você seja um empresário ou o que você quiser, Deus te abençoe, meu querido irmão. E você pode também gozar do quê? Se você tem dinheiro, você pode viajar, não tem mal nenhum em viajar, em passear com a família, em ter algum conforto material, em ter uma casa muito boa, em ter uma chácara, uma fazenda, um sítio. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e que possa prover isso na sua vida. Isso o trabalho também nos ajuda, mas que isso não seja o mais importante de sua vida. Que o mais importante continue sendo o primeiro objetivo, o trabalho de Deus. E também nos diz, lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 7, que o obreiro é digno do seu salário. Ele também é digno de receber o salário. E para finalizar, meus irmãos, leia na sua casa o texto de Provérbios, no capítulo 6, no versículo 6 ao 11. Só vou ler o primeiro versículo. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Medite nisso, fique com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula e nos vemos. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais.